Quando a gente fala de pessoas ricas, de pessoas bilionárias, logo a gente pensa, o que será que essa pessoa faz para viver? Como que ela ganha dinheiro? Será que se eu fizer a mesma coisa eu também vou ficar bilionário? A realidade é que essas pessoas não fazem uma única coisa, elas têm vários hábitos e costumes que levam elas a ter sucesso nas suas questões financeiras e em todos os aspectos da vida. É possível identificar padrões nos comportamentos dessas pessoas para descobrir o que elas fazem e adotar também essas atitudes e esses hábitos para o nosso dia a dia. Então no vídeo de hoje a gente vai conferir mais de perto quais são esses hábitos em comum das pessoas mais ricas do mundo. Eu sou a Cimeia e se você está chegando agora aqui no canal e quer aprender mais sobre empreendedorismo, sobre negócios na internet, então se inscreve aqui no canal porque é sobre isso que eu falo por aqui. Não esquece de ativar o sininho também e me seguir lá nas redes sociais. Nós vamos começar com uma atitude que não é muito simples, mas que é bem desafiadora e pode até parecer contraditória quando a gente fala de inovação. Mas essa atitude é extremamente importante para você se destacar, que é remar contra a maré. Remar contra a maré pode não fazer muito sentido em alguns contextos, mas vamos ser lógicos, pensa comigo. Se um produto ou serviço está indo muito bem no mercado, todo mundo resolve investir naquele mercado, naquele tipo de produto, naquele tipo de solução. Então imagina só o tamanho da concorrência que você vai ter ali. Agora, se você pensar de forma inversa, um produto ou serviço que está indo de mal a pior, ou um mercado que ninguém quer investir, imagina só o tamanho da concorrência nesse mercado. Pode existir aí uma grande brecha. Inclusive tem um livro que fala sobre posicionamento, que fala sobre essa questão da brecha, de você encontrar um mercado que está não abandonado, mas um mercado menos explorado, que às vezes pode ser aquilo que você precisa para crescer e para se destacar. A questão que você precisa avaliar nesse caso é o risco, né? Quem disse que você pode enriquecer sem correr riscos? Essas pessoas ricas e bilionárias não necessariamente são aquelas pessoas que fazem as melhores tarefas, mas sim aquelas pessoas que fazem coisas diferentes, coisas novas todos os dias. E um exemplo disso é Warren Buffett. Ele acumulou uma fortuna investindo em negócios que ninguém queria, em empresas que as pessoas estavam se desfazendo. Outro nome a se considerar é o Bill Gates, que não queria construir softwares que todos os outros concorrentes estavam focados. Ele foi em busca de construir algo totalmente novo e que as pessoas nem imaginavam. Você percebe essa semelhança na atitude desses dois bilionários? Saber a hora de discordar da massa e investir em algo novo e diferente pode ser arriscado, mas é o que pode fazer toda a diferença para você. Grandes recompensas exigem riscos, então sempre que você puder, reme contra a maré. Outro hábito recorrente entre as pessoas ricas é a simplicidade. Mas veja bem, quando eu falo de pessoas ricas, de bilionários, eu estou falando de pessoas determinadas em fazer fortunas através de negócios. Então pode parecer estranho a gente falar de simplicidade com relação a essa parcela, né, da sociedade. Mas eu vou listar aqui alguns nomes para você. Warren Buffett, que eu citei agora há pouco, Bill Gates, Mark Zuckerberg. O que eles têm em comum, além de serem algumas das pessoas mais ricas do mundo? A simplicidade. E essa questão de simplicidade, eu me refiro muito mais a nível de pessoa mesmo, de figura, do que com relação a empresas e os seus negócios. E essa simplicidade é um reflexo da postura que eles tomam para a vida deles e que a gente devia tomar também para as nossas. Esses nomes que eu citei aqui, eles costumam morar em casas simples, mais confortáveis. O próprio Warren Buffett mesmo mora na mesma casa que ele comprou em 58 e hoje ainda a casa dele vale menos de 300 mil dólares. Então ele vive sem exageros, sem luxos e principalmente sem chamar atenção. O Mark, por exemplo, costuma usar sempre as mesmas roupas. Você percebe como que é a atitude dessas pessoas diante da vida? A vida pessoal delas não tem todo esse destaque, esse glamour. O Facebook mesmo é um dos maiores grupos do segmento de tecnologia e de comunicação. As suas ações, seus pronunciamentos, os eventos são extravagantes, mas em nenhum momento o Mark segue esse mesmo padrão na sua vida pessoal. Os holofotes estão sempre voltados para a empresa e não para o empresário. Inclusive eu li uma mensagem em algum lugar que diz o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, se você quer ser uma pessoa sofisticada, adote a simplicidade na sua vida, no seu dia a dia. Para complementar o hábito anterior, o próximo tópico vai deixar claro que a simplicidade não é o abandono. Outro hábito comum entre as pessoas ricas é cuidar de si mesmo. Me diz uma coisa,
Se você não tivesse nenhuma preocupação financeira, o que você faria hoje? Você ia viajar, você ia comer tudo que você quisesse, ia descansar o quanto você quisesse. Esse é um outro erro muito comum, a gente imaginar que esses bilionários comem tudo que eles querem a todo momento e depois passam o dia dormindo. É claro que eles pagam e comem o que eles querem, mas a verdade é que eles consomem muito menos alimentos processados e gordurosos, eles também fazem exercícios físicos diariamente, eles cuidam da saúde. Esses hábitos saudáveis não tem a ver com o poder aquisitivo, com o dinheiro que você tem, mas ele tem a ver com a nossa determinação em levar uma vida saudável. Esses bilionários não são diferentes de mim nem de você, eles levam uma vida que às vezes pode ser muito parecida com a nossa, mas parte dessa jornada em busca de sucesso nos negócios envolve a questão do ritmo, né? E a gente sabe que um corpo abandonado não tem fôlego para correr uma maratona. Então eu faço uma pergunta para você. O quão saudável você está hoje? Quais cuidados você tem tido consigo mesmo? Sucesso não é reflexo de dedicação extrema ao trabalho. Na verdade, sucesso é você ter constância e equilíbrio. Você precisa ter uma saúde física que possa acompanhar os seus objetivos de vida e os seus objetivos também profissionais. Então, crie hábitos que possam fortalecer a sua saúde e o seu crescimento vai ser consequência. Mais uma atitude comum entre pessoas ricas é a real percepção do seu poder aquisitivo, ou seja, elas sabem o que têm e elas sabem o que elas podem gastar. E esse hábito é gastar menos do que ganha. Entre todos os hábitos, esse parece ser o mais óbvio. Mas se é tão óbvio assim, por que a maioria das pessoas não colocam em suas vidas? A verdade é que essa é uma atitude que qualquer um pode começar a qualquer momento. Você provavelmente já ouviu falar de gente que ganhou na loteria e depois de 1 ou 2 anos já tinha gasto tudo que tinha. Aí você fica pensando como é possível a pessoa gastar 1 milhão em um ano. É totalmente possível. Esse é um fato que reforça a ideia de que não importa o quanto você tem, o quanto você ganha, você vai perder tudo se você gastar mais do que o que você tem. Não importa se você ganha 50 mil por mês, se você tiver um custo de vida de 60 mil, você não pode ser considerado uma pessoa com equilíbrio financeiro. Na verdade, você é mais pobre do que aquela pessoa que ganha 3 mil, gasta 2 e consegue guardar aí milão por mês. O controle financeiro tem muito mais a ver com controle mental do que de fato dinheiro. E ter uma boa gestão financeira significa não ser escravo da vida e nem das aparências. Diferente do que muita gente pensa, dinheiro é algo finito. E mesmo em grandes quantidades, ele pode sim se tornar escasso. Você pode sim ganhar 1 milhão hoje e acabar voltando para sua situação atual mais rápido do que você imagina. Mais do que ter dinheiro, essas pessoas ricas e bilionárias sabem como, quando e quanto gastar. Melhor do que fechar a conta no final do mês é você fazer o dinheiro sobrar. Então, por isso, aprenda a gastar menos do que você ganha. Eu não sou muito de aconselhar as pessoas a economizar, porque, na minha opinião, isso alimenta uma mentalidade de escassez. Se você quer que sobre dinheiro no fim do mês e não mês no final do seu dinheiro, o que eu recomendo mesmo é que você aumente a sua renda. Busque por formas e meios alternativos de criar várias fontes de rendas, de preferência passiva. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso. Porque esses caras bilionários é o que eles melhor sabem fazer. É criar novas fontes de renda explorando novas possibilidades. E isso só é possível através de um hábito que é imprescindível para qualquer pessoa que quer enriquecer e quer se dar bem na vida, que é aprender algo novo todos os dias. O ser humano tem uma forte tendência a procrastinar, seja vendo TV, seja navegando nas redes sociais, um monte de outras coisas que deveriam merecer muito menos a nossa atenção e ocupar muito menor espaço em nossas vidas. E algumas dessas coisas até espaço nenhum. E eu pergunto pra você, quantas vezes você já reclamou nessa semana que tá sem tempo pra nada? Eu não tô falando aqui de você abrir mão do seu lazer. O lazer é totalmente diferente de procrastinação. Dedicar um tempo para você mesmo, fazendo coisas que você gosta, é algo essencial. Eu, por exemplo, adoro desenhar e eu retomei recentemente esse hábito porque eu preciso realmente ter um momento de lazer fora da internet. Para mim isso é muito importante. Então a gente precisa se cuidar, mas isso não significa gastar tempo com coisas improdutivas que sequer servem para te relaxar. Dito tudo isso, eu tenho uma pergunta para você.
o que você aprendeu de novo nessa semana. E para isso você não precisa sentar numa sala de aula e nem fazer um curso online para aprender alguma coisa. Tem muito conhecimento que você pode tirar de tarefas prazerosas. Então, qual foi a última vez que você leu um livro? Por exemplo, eu adoro ler e você pode aprender até mesmo assistindo TV, como aquelas dicas que eu dei de filmes e séries no outro vídeo aqui no canal. Você também pode aprender coisas navegando nas redes sociais. A rede social não é necessariamente algo negativo se você souber escolher o que você consome e não se deixar levar ali pela sua timeline. Saiba aproveitar o seu tempo e torne os momentos de lazer em algo ainda mais valioso. Não esqueça que quem busca aprendizado constante está sempre na frente dos demais. Conhecimento é algo incomum dessas pessoas ricas e bilionárias. Afinal, de que vale uma fortuna se você não sabe a coisa certa a fazer com ela? Organize o seu tempo e suas prioridades para aprender algo novo todos os dias. Depois de todo esse direcionamento, eu te pergunto, aonde você quer chegar na vida? Me responda mentalmente. A resposta veio fácil? Você teve respostas claras ou teve várias possibilidades aleatórias? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, não é mesmo? E é por isso que nós vamos entrar num hábito que as pessoas ricas costumam praticar, que é extremamente importante, que é o hábito de ter metas. Aprenda a planejar e estipular pequenas metas que você precisa atingir para conquistar o seu objetivo maior. Considerando que você queira ser um empresário de sucesso, quantas metas você precisa alcançar antes? Você precisa de qualificação, precisa de experiência, você precisa de capital, de produto. Percebe aí que existe um caminho para você trilhar? Se essa jornada não está clara para você, ela vai ser ainda muito mais difícil e são grandes as chances de você não chegar no fim. Então estabeleça metas de curto e de longo prazo. Mais do que só registrar essas metas, tenha um plano para atingir cada uma delas. Os sonhos devem ser conquistados um pouco a cada dia e todos os dias. Quem vive com foco em metas claras sabe que está imerso em um cuidado diário. É por isso que as grandes metas são divididas em metas menores e possíveis para se tornarem alcançáveis. Aqui no canal também tem alguns vídeos sobre metas que eu vou deixar tudo aqui na descrição para você assistir depois. Esses bilionários, para atingir os seus objetivos, eles não ficaram se enganando e nem sonhando acordados. Eles estão muito conscientes do que eles querem, do que eles desejam e eles buscam esses objetivos todos os dias. Então tenha suas metas bem definidas e para cada uma delas tenha um plano de conquista. Agora que você já sabe a importância das metas, a gente pode seguir para o nosso próximo hábito, que é o seguinte: encare os desafios que você vai encontrar nesse caminho. Muitas pessoas têm dificuldade de escrever as suas metas, porque de forma meio que subconsciente, descrever essas metas coloca nelas um medo de não atingir essas metas. Mas não adianta você se enganar. Os bilionários, as pessoas ricas, sabem exatamente onde eles querem chegar, mas acima de tudo, eles estão dispostos a enfrentar os seus medos, os desafios que eles vão precisar para conseguir alcançar. Essas pessoas se diferenciam porque quando elas traçam metas e preparam um plano, elas já sabem que vão ter que encarar muitos desafios pela frente. Só que isso não causa nenhum pânico para eles. Eles sabem que mesmo difíceis, esses desafios existem para ser superados e evitar eles não é a solução. Evitar esses desafios é evitar o sucesso. Então, diferente do que parece, a vida nos desafia como forma de nos fazer crescer e aprender com os nossos erros. Observar e aprender com os próprios erros é só para as pessoas que vão fazer a diferença no mundo. Então, para cada conquista que você quiser realizar, você vai ter desafios 3 vezes maiores. Então, aprenda a encarar esses desafios ou desista de buscar o sucesso. A minha última pergunta para você é: depois de conhecer todos esses hábitos, qual vai ser a sua postura diante dos seus objetivos a partir de hoje? Quão perto você está de ser a pessoa que você tanto deseja? Talvez você até esteja longe, mas se você não começar ainda hoje, você nunca vai chegar onde quer. Reavalie toda a sua perspectiva e adote hábitos que refletem aquilo que você quer ser e não aquilo que você é hoje. As pessoas ricas, elas criam as suas circunstâncias, elas não são refém delas. Então pense sobre isso. Hoje eu fico por aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse e a gente se vê na próxima.